O campeonato entre Lewis Hamilton e Max Verstappen está extremamente disputado, mas com o GP de Austin, com Max Verstappen tomando a liderança e conseguindo se distanciar nos pontos com relação a Lewis Hamilton, ainda mais considerando a possível vantagem da Red Bull nos próximos 2 GPs, parece que o campeonato já foi decidido. Parece que Max Verstappen já é o campeão. Ou será que não? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e essa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen talvez seja uma das mais quentes dos últimos 20 anos da Fórmula 1. Uma disputa que a gente já não vê há muito tempo, com 2 pilotos de temperamentos muito diferentes. Max Verstappen um temperamento um pouco mais agressivo, tanto dentro quanto fora das pistas. Já Lewis Hamilton um piloto mais experiente, mais político e mais polido também, tanto dentro quanto fora das pistas. Mas qual dos dois vai vencer esse campeonato? Isso a gente ainda não pode saber. O que a gente pode falar é sobre como que as equipes deles estão trabalhando e como os próprios 2 pilotos estão reagindo a esse campeonato de 2021, ainda mais considerando essa disputa ferrenha entre os dois. E nós sabemos que o GP de Austin especificamente fala muito sobre como o campeonato deve andar daqui para frente, como a Mercedes deve reagir nos próximos dias aí, nos próximos GPs da Fórmula 1 e também como a Red Bull tem se desenvolvido nesse ano de 2021. Austin fala muito sobre isso, ainda mais quando a gente leva em consideração outros vídeos que eu fiz aqui no canal falando justamente sobre esse GP, onde eu conto a história aí das qualificações, a história das corridas e outras diversas coisas, comentando aí sobre como que as equipes vão nesse GP especificamente, contando o histórico das equipes nesse GP. E claro que eu vou falar mais sobre esses vídeos no decorrer desse vídeo aqui. Mas antes eu queria pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo, porque quando você curte esse vídeo, mais pessoas conhecem o meu trabalho, porque o YouTube entende que é um conteúdo bacana das pessoas assistirem. Então não deixe de deixar o seu joinha aqui embaixo. Quando você faz isso, você ajuda muito o canal e se ajuda também, porque o YouTube entende que você também gosta desse conteúdo e manda mais vezes para você toda vez que eu postar vídeo novo, provavelmente. Mas vamos falar primeiro sobre o que aconteceu nesse GP de Austin entre os 2 pilotos, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Na verdade, Verstappen andou bem melhor do que Lewis Hamilton na qualificação. Colocou mais de 2 décimos em cima do piloto inglês e parecia que Lewis Hamilton estava tirando leite de pedra. Ele errou na qualificação, isso todo mundo já sabe. Ele errou em uma curva ali durante sua volta rápida, mas na minha opinião ele não conseguiria melhorar o tempo de Max Verstappen. Na minha opinião, ele não seria a pole position mesmo que ele acertasse aquela volta como um todo. Então me parece que a Red Bull dessa vez estava mais rápida do que a Mercedes no circuito de Austin. E a corrida veio justamente para constatar esse fato. Isso porque Max Verstappen largou de uma forma razoável no GP de Austin dessa vez, enquanto Lewis Hamilton fez uma largada perfeita. O tempo de reação do piloto inglês foi incrível. Ele conseguiu pular à frente do piloto holandês logo no iniciozinho da corrida e ainda mais tracionando um pouco melhor do que o carro da Red Bull. Até que Max Verstappen tentou impedir esse fluxo ali de Hamilton, ultrapassando ele no início da corrida e espremeu ele um pouco para o lado esquerdo. Mas Hamilton não deixou isso acontecer e acabou jogando Verstappen até mesmo um pouco para fora da pista e tomando a primeira posição do piloto holandês. E assim ficou a corrida pelas primeiras 10 voltas aproximadamente. Max Verstappen tentava se aproximar de Hamilton, mas Hamilton não deixava e aparentemente tinha problemas nos seus pneus médios. Me parecia que estava desgastando os pneus e soltando um certo grain, macarrõezinhos que fazem realmente o carro deslizar muito. E o próprio Verstappen falou: Lewis Hamilton tá com o carro deslizando demais na minha frente e aparentemente eu tô muito mais rápido do que ele. Mas como eu não consigo chegar nele, não tem como ultrapassar. E ficou por isso mesmo nas primeiras 10 voltas. Até que Verstappen trocou seus pneus e colocou pneus duros e teve um ritmo alucinado, conseguindo fazer voltas incríveis e se aproximando cada vez mais de Lewis Hamilton, que já não tinha muita opção de seguir a estratégia de Verstappen, já que se ele colocasse os pneus duros, ele não conseguiria se manter na primeira posição. E dessa forma foi para outra estratégia. Se manteve um pouco mais de tempo na pista, 3 voltas a mais, colocou os pneus duros novamente e assim acabou ficando em segundo lugar.
mas com outra estratégia um pouco diferente da de Max Verstappen. Mas com isso, acabou que Hamilton conseguiu chegar um pouquinho mais em Verstappen. Me parecia que a Mercedes tinha mais facilidade em andar com os pneus mais duros do que a Red Bull em andar com esse tipo de pneu, como eu já suspeitava desde o início desse fim de semana. Como eu já fiz inclusive um vídeo explicando justamente a vantagem que a Mercedes poderia ter com esse composto de pneus. E eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nesse card, onde eu explico tudo sobre o porquê a Mercedes deveria andar um pouco melhor com os pneus mais duros e o que realmente iria acontecer nesse GP de Austin. Provavelmente as equipes já iriam mesmo andar com pneus um pouco mais resistentes do que o normal, mas eu expliquei tudo sobre isso no vídeo que eu coloquei aqui. Mas Hamilton até chegou em Verstappen, abaixou um pouco mais de 3 segundos, mas ainda assim o piloto holandês acabou tirando o coelho da cartola e começou com um ritmo alucinado. Parou nos boxes novamente, colocou pneus mais duros de novo, os pneus brancos, e saiu dos boxes. Mas dessa vez Hamilton resolveu fazer outra estratégia mais polêmica ainda. Ficou por mais tempo ainda dentro da pista, aproximadamente 12 voltas a mais do que a de Max Verstappen. Na verdade, se eu não me engano, foram aproximadamente 10. E aí acabou entrando nos boxes, colocando os pneus duros e saiu atrás de Verstappen novamente. Mas dessa vez a 8 segundos de diferença do piloto holandês. Todo mundo achou que essa estratégia era uma estratégia praticamente falida, mas Lewis Hamilton saiu dos boxes e conseguiu fazer voltas muito rápidas, o que fez com que ele conseguisse chegar em Verstappen nas últimas voltas da corrida e ficar a menos de 1 segundo em diversos momentos. Mas como o Verstappen estava conseguindo lidar com esse pneu muito bem e é uma pista de alta e intermediária velocidades, acabou que Hamilton não teve a oportunidade nem mesmo de tentar uma ultrapassagem e nem mesmo de abrir o DRS. Assim, Verstappen foi vencedor desse GP em cima da Mercedes, e acaba que isso era uma hegemonia da Mercedes há diversos anos. Na verdade, na era híbrida, ela perdeu pouquíssimas vezes no circuito de Austin. E agora você já deve estar entendendo um pouco mais o porquê esse GP especificamente fala tanto sobre o campeonato de uma forma geral. Claro que nós precisamos considerar que Verstappen abriu uma diferença considerável para Lewis Hamilton nesse momento. E quando a gente considera ainda que o próximo GP, o GP do México, é em uma altitude relativamente grande e o GP do Brasil também, e a gente analisa o histórico da Red Bull nesses dois lugares e percebe que a equipe dos Touros Vermelhos é muito boa nesses dois GPs, a gente já sabe que provavelmente ela vai vencer mais 2 vezes esse ano, em mais 2 GPs, tanto no México quanto no Brasil. Analisando isso friamente, a gente já entende que Verstappen já deve abrir uma boa diferença para Lewis Hamilton se ele conseguir ficar no segundo lugar. Porque ainda quando a gente considera aí o resultado de Sérgio Pérez nesse GP, a gente percebe que ele teve um salto de desempenho. Claro que ficou a 40 segundos de Hamilton, mas ainda assim, talvez no circuito onde a Red Bull tem vantagem sobre a Mercedes, isso acabe não acontecendo e tenha dobradinha assim dos Touros Vermelhos. Mas a gente precisa considerar outro fator extremamente importante para esse campeonato, ainda mais nessa reta final, que é o fator Red Bull mais rápida na Austrália. Como assim? Isso não acontece. Isso porque a Mercedes fez a pole position todas as vezes, em todas as edições do GP de Austin da era híbrida, com exceção do ano de 2021. Claro, o GP não aconteceu em 2020 por conta da pandemia, mas ainda assim fez a pole position todas as vezes. Nesse ano foi diferente, Verstappen já fez a pole, ou seja, tá mais rápido do que a Mercedes aparentemente. Inclusive eu fiz um outro vídeo aí falando sobre a qualificação, sobre esse histórico da Mercedes e sobre a possibilidade da Mercedes até mesmo ser a favorita para esse GP, já que eu gravei esse vídeo antes de acontecer o GP. Então, assim, se você quiser entender o porquê, o que eu tô falando e o quanto isso representa, é só clicar nesse card aqui em cima que eu conto tudo sobre as qualificações do GP de Austin e como a Mercedes era favorita para isso. Mas como eu já disse, não para por aí. Na corrida, o ritmo da Red Bull era muito bom. É claro que com os pneus com compostos brancos, os mais duros, a Mercedes tinha uma certa vantagem. Mas ainda assim, não tem jeito da gente falar diferente. A Red Bull tá chegando sim na Mercedes, inclusive em ritmos com pneus mais duros, e muitas vezes o Verstappen chegou até mesmo a ser mais veloz do que Hamilton com pneus um pouco mais velhos, mais antigos e sem a interferência da turbulência. E quando a gente ainda leva em contato a questão da Red Bull estar focada em vencer o campeonato de 2021, aí aparentemente fecha o último elo da corrente. Me parece que a Red Bull
é sim a favorita a vencer esse ano de 2021. Se nada acontecer com o Verstappen, por exemplo, uma batida, ou então uma quebra de carro, ou algo nesse sentido nos próximos 2 GPs, aí sobra pouquíssimos GPs para Lewis Hamilton tentar se recuperar. E vai ser muito difícil ele conseguir fazer isso. Isso porque ele vai depender de uma chegada de Verstappen atrás do segundo lugar nos outros 3 GPs e ele conseguir vencer eles também. Ou seja, tá complicado para a Mercedes. Ela precisa vencer nos circuitos onde a Red Bull domina, que é no México e nos Estados Unidos, para que Lewis Hamilton consiga se sagrar campeão nesse ano de 2021. Pelo contrário, o campeonato está na mão de Max Verstappen. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha mesmo que o campeonato está tão na mão assim de Verstappen? Você concorda comigo? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero entender realmente o que você pensa. Você concorda com o que eu falei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa situação. Como eu já disse, eu acredito que Verstappen é o grande favorito a vencer esse ano de 2021. E eu tenho falado sobre isso já faz pelo menos aí uns 10 GPs nesse ano. A Red Bull já tem focado sim no desenvolvimento do RB16B. Apesar dela saber do novo teto orçamentário e não poder gastar muito dinheiro assim desenvolvendo esse carro, ela tá meio que não se importando muito para o desenvolvimento do carro do ano que vem, que nós ainda não sabemos o nome. Já a Mercedes tem sim um histórico a zelar e apesar de estar investindo no W12, não tem investido tanto quanto a Red Bull, já tem focado no carro de 2022 com a nova era da Fórmula 1. Ou seja, em questão de desempenho dos carros, a Red Bull já está à frente em questão do desenvolvimento. Agora, a gente ainda tem que considerar outros fatores. Em questão de piloto, Max Verstappen é um cara que amadureceu extremamente rápido, ainda mais nesse ano de 2021. Ele começou muito agressivo, talvez em alguns momentos chegava a passar do ponto, batia a roda com o Lewis muitas vezes de forma desnecessária. Mas me parece que agora ele conseguiu sim colocar a cabeça no lugar mesmo em momentos em que ele estava sendo pressionado. Na corrida de hoje ele foi pressionado por muitas voltas, ali à frente de Lewis Hamilton. Não cometeu absolutamente nenhum erro. Pilotagem perfeita mesmo com pneus um pouco mais velhos e mesmo sendo atrapalhado por Mick Schumacher em alguns momentos da corrida. E isso sem contar que, segundo diversos comentaristas e especialistas em Fórmula 1, o próprio Max Verstappen é sim mais veloz do que o Lewis Hamilton em ritmo de corrida e em ritmo de qualificação. Eu vou ter que discordar um pouquinho dessas pessoas. Claro que isso é tudo questão de opinião, mas o Hamilton me parece ser tão veloz quanto o Verstappen. Eu não digo que um é mais veloz do que o outro, mas eu posso dizer que o estilo dos dois é diferente. Verstappen continua sendo mais agressivo, enquanto Lewis Hamilton é mais prudente. E isso me parece que nessa situação do campeonato é mais interessante para Verstappen. Sendo ele mais agressivo, ele tem mais chance de terminar a corrida à frente. E me parece que Hamilton em alguns momentos não tem tanta garra assim para vencer o Mundial como ele tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Me parece que Verstappen também nesse quesito está à frente de Hamilton. E com isso me parece que todos os elos da corrente realmente se fecham. E a Red Bull me parece que está à frente sim. E conseguiu demonstrar o seu domínio nesse finalzinho do ano de 2021, justamente no GP de Austin desse fim de semana. Claro que também ela testou assim, algumas configurações importantes do carro em alguns dias de filmagem lá na Turquia, mas isso não tira o mérito nem da Red Bull, nem de Max Verstappen. Inclusive, para você entender como assim ela fez um dia de filmagem e testou configurações do carro antes do GP. Para você entender sobre isso, é só clicar nesse card. Mas enfim, se você gostou da análise desse vídeo, se você realmente entendeu o que eu quis dizer, não precisa concordar ou discordar, até porque é a minha opinião sobre a situação do campeonato. Mas se você entendeu tudo o que eu quis dizer e curtiu esse vídeo, gosta quando eu faço esses vídeos, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque quando você curte os vídeos, mais pessoas apaixonadas por automobilismo vêm me assistir também, e dessa forma a comunidade cresce cada vez mais. Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você acabou de conhecer o Hora do Piloto, por exemplo, ou ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações, porque quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui na plataforma. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.